Bom dia, mais um dia na caminhada. Segundo vídeo. E aí, só para lembrar do primeiro já? Aprendeu a se alegrar e se regozijar no Senhor? Tá difícil ainda. Desiste não. Hoje queria falar sobre 1 Coríntios 3, de 1 a 3, versículos 1, 2 e 3. Aliás, para quem não me conhece, no primeiro vídeo eu não fiz isso, né? Meu nome é Fabrício, sou pastor, pai de 3 filhos, marido de Fabiana. Agora você já me conhece, já são mais íntimos. Enfim, o que diz lá em 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 3. Ah, outra coisa, tô aprendendo esse negócio ainda. Curte, compartilha, comenta, dá um joinha, dá uma moral aí pra esse vídeo chegar a mais gente. De repente pra você não é o momento, mas pra alguém pode ser essa palavra. Vamos lá, 1 Coríntios 3, de 1 a 3, resumidamente. Depois, ou agora, abre essa Bíblia aí e dá uma olhada. Versículo 1, Paulo diz, escreve aos Coríntios, né? Dizendo, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. No versículo 2 diz, vos dei leite, porque nem agora ainda podem suportar comida sólida. No versículo 3, ele diz assim, há ciúmes e contendas entre vocês. Isso não prova que vocês são carnais. Então vamos pensar nesses 3 aspectos. O primeiro, versículo 1, porque ele usa essa comparação como criança em Cristo. Talvez você venha à sua mente os textos que dizem que a gente deve ser como criança, né? Porque delas é o reino dos céus. E aí você se pergunta, então qual é o problema de ser criança em Cristo? A Bíblia está se contradizendo? Claro que não. O que ele quer dizer como criança em Cristo são crentes cristãos naquela época. E hoje tem também, acho que deve ter mais do que naquela época, que não cresceu, que não amadureceu, que não cresceu na fé. E ainda é uma criança, espiritualmente falando. E todo ser vivo tem que crescer. Se ele não cresce, ou ele está doente ou ele está morto. Então é isso que Paulo está chamando a atenção. E aí ele continua com a comparação, dizendo que eu tive que dar leite para vocês. Vocês não podem suportar comida sólida. Isso prova o que a gente falou antes. São crianças. Lógico que aí o leite e comida sólida é uma analogia de Paulo. Mas ele está falando sobre o peso da palavra. Sobre o que ele pode passar para eles, porque eles não vão aguentar muita coisa. Uma criança novinha, se der mais do que leite para ela, o organismo dela não está pronto para digerir aquilo ali. Não é que ela nunca vai, é só ela crescer, amadurecer. E Paulo prova que eles são crianças em Cristo quando ele diz, há ciúmes e contendas entre vós. Ou seja, vocês estão agindo como carnais, não como espirituais, tendo ciúmes um dos outros, contendas e brigas entre vocês. Ou seja, tinha gente ali rachando a comunhão da igreja. Então vamos lá. E o que isso tem a ver conosco hoje? Muita coisa, infelizmente. O que não falta hoje é crente, criança em Cristo, carnal, que até está na igreja, que até levanta a mão, que até chora, mas é carnal. Não age como quem está crescendo, né, espiritualmente em Cristo.
E vai aqui uma ressalva. Nós não estamos falando aqui daquele que começou na fé agora. Tanto Paulo quanto a gente aqui hoje estão falando daquela galera que já está na caminhada há algum tempo e não amadureceu. Continua uma criancinha, continua querendo ser cuidado e bajulado e paparicado como uma criança tem que ser. Mas um adulto não. Tá, tem hora que a gente até gosta. E até acontece, mas via de regra, isso é pra criança. E por que a gente tem essa galera assim? Porque é uma galera que não come alimento sólido. Não tá preso em muito nesses pregadores que a gente tem hoje, que são pregações de coach, pregações suaves, que só vão massagear o ego de quem está ouvindo, que você pode tudo, você consegue tudo, Deus está aí para te servir, o que você pedir você vai conseguir, o que importa é você ser feliz, o que importa é o que você pensa, você é assim, e a sua característica, né? Quando a gente usa, eu sou assim, né? O famoso crente Gabriela aqui, além de não crescer, né, Gabriela? Eu cresci assim, eu sou assim, vou ficar assim, quando na verdade o Evangelho nos transforma, a palavra de Deus nos transforma. Jesus, o Espírito Santo faz isso. Só que a escolha, e essa é uma das grandes questões, a criança, ela não escolhe o que ela vai comer. A gente que dá a ela, e assim como no novo convertido, a gente também faz isso. Então no cuidado tem que ter. Mas depois que a gente cresce, a gente escolhe o que a gente quer comer. Logo, as consequências e a culpa é nossa do que acontecer devido ao que a gente come. Se eu tenho uma alimentação pobre em nutrientes e vitaminas, eu vou me dar mal. Quem me conhece sabe que eu não sou a maior prova de facilidade alimentar. Mas esse é assunto para outro dia. Então, essa galera deliberadamente está escolhendo não se alimentar de comida sólida. E não adianta. Não vai dar certo. E aí a gente vê dois tipos. O crente que já está morto, porque morreu de inanição, né? Desnutrição e desidratação espiritual. E aquele que ainda não está morto. E esse que não está morto ainda cria um outro problema. Porque como ele é um crente mimado, não é uma criança ainda, e aí não é uma criança que já deveria ter crescido, né? Ele faz pirraça, ele cria problema, ele cria contenda, ele tem ciúme. Já viu criança com ciúme do brinquedo da outra? E aí é aquele abençoadinho que vê o irmão ser abençoado, e ao invés de se alegrar com a vitória do irmão, ele fica resmungando e reclamando. Por que ele? Por que não? Eu mereço, eu tenho esse direito. Eu faço isso, eu sou o queridinho. Mimada. Mas porque escolheu deliberadamente não ser confrontado. Ou até quando finge que não é com ele. Vai embora, ignora, dispensa a comida. Como eu disse, eu tenho um problema sério de alimentação. Como dizem alguns amigos, é mais fácil saber o que eu como, o que eu não como. Ou melhor, perdão, é mais fácil saber o que eu como do que o que eu não como. Que é muita coisa. E uma das coisas, por exemplo, que eu não gosto em meio a tantas, que é um negócio que muita gente gosta, né? É a tal da lasanha. Rapaz, eu já vi cada lasanha que aparentemente, olhando, né, o cheiro, aquela coisa toda, parecia deliciosa. Mas eu não gosto. Você já experimentou, Fabrício? Não. Como é que você não gosta? Loucura. Outro dia eu te explico isso. Mas o que eu quero dizer com isso? A lasanha estava lá, ela estava nitidamente deliciosa, o cheiro estava bom.
E eu deliberadamente escolhi não comer. Frutas, eu escolho deliberadamente não comer. Então não posso reclamar de falta de vitamina e de outras questões por não comer. Elas estão lá. E a palavra de Deus é a mesma coisa, ela está lá. A comida sólida está lá pra gente que já deveria ter crescido. Mas a gente deliberadamente escolhe não comer. A gente escolhe coisa mais suave. A gente tem no hospital, para cada tipo de paciente, um tipo de dieta de alimentação. Um paciente que tem uma dificuldade de digestão ou de mastigar, a gente tem ou dieta líquida ou pastosa, semilíquida. E é aquela papinha de neném. Sabe aquele arroz, vem um arroz. O arroz parece até um mingau, ele é bem batido e líquido mesmo. O feijão, a carne, bem triturada. Mas perceba que isso é pra gente doente. Não é pra quem tá saudável. A questão é que, espiritualmente falando, a gente escolhe não ser saudável. Mas a gente decide. Então a gente precisa, se você está nesse momento, decidir se alimentar direito. Para de comer essas coisas que, espiritualmente falando, lógico, só massageiam o teu ego, que não te confrontam. A Bíblia está aí para isso, para nos ensinar, para nos confrontar. É uma palavra pregada, é algo que você escuta, é algo que você lê. Mas quando você dá diferente com aquilo, não faça como eu com as frutas, com a lasanha, com a feijoada e deliberadamente escolha não comer. Vai lá, se alimenta. Alguns alimentos dão mais trabalho pro organismo digerir. Por isso até dá aquele sono, né? E é natural, porque o organismo, o cérebro tá falando assim, ó, isso vai dar um trabalhinho. Então, nossa, o sol aqui tá bravo. Então, vê se dá uma dormida aí para poder diminuir o metabolismo, ter que me preocupar com menos coisa e poder me cuidar disso. Encara isso. E isso é quando a gente é confrontado e tem que mudar e tem que ser diferente, abrir mão de coisas, ou começar a fazer coisas. A gente precisa enfrentar isso, parar de agir como criança, porque senão o que acontece? A gente vai ser motivo de ciúmes e contendas e divisão. É o que nós vamos causar. E pra gente fechar, é muito triste ver muita gente que tá há anos na caminhada, mas que segue no leite, quando muito na comidinha pastosa, e evitando se alimentar direito e gerando problema na igreja. Que a gente seja solução, que a gente se alimente bem, se alimente da palavra, oração, busque e, acima de tudo, desiste não, para não, vamos junto na caminhada. Espero que essa palavra tenha tido alguma utilidade para você. Deus te abençoe e até o próximo.